O profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, traz as seguintes palavras: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Querido amigo, querida amiga, eu trago esse texto para nossa reflexão sobre o coronavírus e também o Evangelho. Endemias, pandemias, sempre fizeram e fazem parte da história humana desde a queda em pecado. Claro que muitas endemias e muitas pandemias nos assustaram muito, muito no passado. Mas atualmente também a população mundial ela está alerta, ela está bastante preocupada e ela está também aterrorizada com esse vírus, o vírus corona. Claro que isso assusta, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde tudo é praticamente divulgado ao vivo e instantaneamente. Não há mais fronteiras para este mundo, que é um mundo tão globalizado. Hoje eu estou aqui, bem, amanhã eu posso estar em outro país, em outro lugar. A China tornou-se o epicentro desse novo coronavírus, mas é justamente a sua galopante proliferação e também assustadora letalidade que põe todo o mundo em alerta. Alguns se mostram solidários, outros preferem apontar o dedo e acusar. Esse vírus existe por causa daquilo, esse vírus existe por causa daquilo. Querida amiga, o grito de alerta ecoa mostrando aos seres humanos o quão frágeis nós somos e o quão vulnerável é também o nosso mundinho, tido como mundinho globalizado. Diante desse coronavírus e de tantos outros vírus, o ser humano, com toda certeza, ele vive angustiado, preocupado e inquieto. E uma das grandes questões que tem preocupado o ser humano, ou que tem preocupado muitas pessoas diante do surgimento desse e de outros vírus é: será que é o fim? Será que estamos no tempo do fim? Interessante notar que na época de Lutero, hoje é dia 18 de fevereiro, hoje então a Igreja Luterana lembra a morte deste homem que realizou, ou por meio de quem Deus realizou a reforma da Igreja. Então hoje, é 18 de fevereiro, se celebra a morte de Martinho Lutero. E na época de Lutero se dizia que a peste negra era desígnio de Deus e que os pobres e miseráveis pecadores, eles eram tocados por esses flagelos de Deus para receber ainda neste mundo algo terrível, ou seja, um pouco do castigo eterno. Era esse o pensamento daquela época, na Idade Média. Lutero, ele perdeu sim alguns amigos, ele perdeu alguns conhecidos para a peste que assolou 1/3 da população de toda a Europa. E Martinho Lutero, fiel, devoto, ele logo percebeu que nenhum dos seus esforços, sejam quais fossem, seriam capazes de libertá-lo de tal sorte. Aí então ele vivia naquela angústia. Qual era a angústia de Martinho Lutero? A angústia de que ele, se morresse, não teria salvação eterna. Por quê? Porque Deus era um ser irado, que não pouparia e não poupa nenhum pecador. E devido a toda essa angústia a qual Lutero vivia, ele então tentava buscar o favor de Deus. Mas, por mais que ele tentasse buscar o favor de Deus, ele não tinha certeza do amor de Deus. E dessa forma, então, ele acabou indo para o convento dos agostinianos mendicantes no ano de 1505. E assim como foram muitos jovens e muitas pessoas do seu tempo, Lutero percebeu que o mais seguro local para a salvação da sua alma não deveria ser numa faculdade de direito a qual ele realizava,
a qual ele estudava, para poder realizar um sonho do seu pai Hans. Mas um lugar seguro para aquele momento inquietante diante da peste, o lugar mais seguro era estar próximo de Deus, servindo a Deus com todas as suas forças, em um local especialmente preparado para esse fim, conforme costumes e preceitos daquela época. Lutero ingressou no convento, sim. Ele ingressou num convento em busca de paz para a sua alma. No entanto, a sua angústia, ela continuava. E mesmo ele, tendo se tornado um doutor em teologia, ele se inconformou com os preceitos e também as práticas da igreja do seu tempo, que estava, na verdade, vendendo o suposto perdão, mas que não consolava ninguém, que não dava conforto para nenhuma pessoa. Na verdade, trazia ainda outras inquietações. Lutero, então, ele disse que ele foi estudando a palavra de Deus, buscou no seu superior, João Staupitz, um conselho, e esse então lhe indicou Cristo Jesus. E é interessante que Lutero diz que ao estudar a Bíblia e descobrir a justificação pela fé, que nós somos salvos pela fé em Cristo, foi como se um raio de sol passasse a brilhar dentro dele. Querido amigo, querida amiga, eu trago esse pequeno relato para dizer que era um contexto de peste, mas era um contexto de peste onde as pessoas eram dizimadas, onde as pessoas morriam, e muitas dessas pessoas morriam sem o consolo, morriam sem a esperança da vida eterna. Agora, século 21, o mundo ele vive assustado com o coronavírus. E a igreja? E a igreja? Será que a igreja ela pode ajudar em algo? Será que a igreja pode oferecer algo para as pessoas que ainda hoje, no século 21, também andam assustadas e angustiadas? Bem, neste momento, eu quero compartilhar com você o que um pastor anônimo de Wuhan, ele diz. Ele escreveu diante desse surto do coronavírus. Esse pastor anônimo em Wuhan, na China, escreveu: o coronavírus é oportunidade de proclamar o evangelho. Fantástico, né? O coronavírus é uma oportunidade de proclamar o evangelho. Esse pastor lá na cidade de Wuhan, então, ele escreveu uma carta. E eu quero apenas destacar algumas coisas desta carta. E ele, então, citou as palavras do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que eu quero repetir novamente. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os cristãos, eles têm a responsabilidade de orar por aqueles que têm medo nesta cidade, na cidade de Wuhan, e também de lhes trazer a paz de Cristo. Então esse pastor nessa carta está falando, olha cristão, nós temos uma responsabilidade, orar, e outra responsabilidade que nós temos também é, ao orar, levar também essa paz que Deus em Cristo oferece para as pessoas. Cristo Jesus, ele já nos deu a sua paz, mas a sua paz não é uma paz que vai remover o desastre, é uma paz que não vai remover a morte física aqui neste mundo, mas para ter a paz no meio do desastre e no meio da morte, porque Cristo já superou essas coisas, ele pede então para que o evangelho seja proclamado. Nós não creríamos no evangelho da paz, e como mundo nós iríamos ficar aterrorizados com a pestilência e perderíamos a esperança diante da morte. Sem o evangelho, pastor, e é fantástico isso. Sem o evangelho nós perdemos a paz, a esperança diante do desastre, diante da morte. Agora, por que apenas o cristão é que tem essa paz? Porque o cristão sabe, ele já reconheceu os seus pecados, mas em Cristo Jesus, por causa da fé, ele então Cristo tomou a nossa penalidade e nos deu essa paz. Nós temos essa paz. E o cristão está tranquilo. Sim, ele está tranquilo mesmo diante da pestilência, mesmo diante de coisas que possam nos assustar e até mesmo nos trazer a morte.
O apóstolo Paulo, ele escreveu: quem pode apresentar uma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus em Cristo Jesus nos justifica. E esses são os pensamentos de paz que Deus tinha para com o seu povo e que Deus continua tendo para com o seu povo ainda hoje. Os cristãos, eles podem enfrentar o mundo com as mesmas tribulações. Mas essas tribulações, para o cristão, elas não são mais um castigo. Não. Lá, na época de Lutero, a peste era como se fosse o dedo de Deus ferindo o ser humano. E talvez muitos agora também possam pensar isso. E é interessante que um pastor que vive lá no epicentro, lá em Wuhan, ele escreveu essa carta e diz: olha, o coronavírus é uma oportunidade de Deus. Para quê? Para pregar o evangelho, para mostrar para as pessoas o quanto Deus também as ama, também neste momento. Querido amigo, querida amiga, nós temos uma oportunidade. A oportunidade nos momentos difíceis da vida também buscarmos o Salvador. Muitas vezes nos momentos difíceis, nós muitas vezes começamos a questionar: mas cadê Deus? Cadê Deus? Bem, Deus está ali, te chamando de volta, querendo também que você se agarre ainda mais nele, porque Ele é a paz que você tanto precisa no mundo de inquietação, no mundo de perturbação, no mundo que se abala e se estremece diante de qualquer situação, inclusive de uma pandemia ou de uma epidemia. Quando um desastre nos atinge, é apenas uma forma do amor de Deus. Eu achei fantástica essa frase nessa carta desse pastor anônimo de Wuhan. Olha só, eu vou repetir. O desastre, quando o desastre atinge o ser humano, quando o desastre atinge este mundo, é apenas uma forma do amor de Deus. Como o apóstolo Paulo acreditava firmemente, escreveu: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, a espada? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos ama, pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governantes, nem as coisas presentes, nem as coisas vindouras, nem mesmo os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação serão capazes de nos separar do amor de Cristo, o nosso Senhor. Querido amigo, querida amiga, nós vivemos tempos de vírus, coronavírus, algo que tem assustado as pessoas, mas mesmo esse vírus não pode nos separar do amor de Cristo. Este amor está sendo divulgado pela palavra de Deus. Este amor são os pensamentos de paz que Deus tinha para com o seu povo e que Deus continua tendo também para nós. Por isso, como disse aquele pastor anônimo lá em Wuhan, eu digo para vocês: tempos de coronavírus, tempos de epidemias e pandemias, é oportunidade de proclamar e pregar o Evangelho. Porque Cristo Jesus, Ele está conosco. E Ele está conosco quando enfrentamos a pestilência. Ele está conosco em todos os momentos. E mesmo que o vírus nos atinja, bem, nós não estamos perdidos, porque nós já temos essa paz em Cristo Jesus. O mandamento de Deus é para que nós busquemos a paz para a cidade. E buscar a paz para aqueles que sofrem com esta doença, buscar a paz para as equipes médicas que lutam nas linhas de frente, buscar a paz para todos os funcionários do governo, em todos os níveis, buscar a paz para todo o povo de Wuhan, por meio das redes sociais. Ou seja, levando para elas uma palavra de consolo, uma palavra do Evangelho, uma palavra do amor de Deus também neste momento. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus é um Deus da vida.
É um Deus que mandou o seu Filho para nos garantir e nos dar a vida. E Deus que é amor, Deus que é fiel, Ele neste momento também está com todas as pessoas, neste momento em que muitos andam assustados por causa do coronavírus. Deus resolveu o pior vírus que nós recebemos, o vírus do pecado, o vírus do pecado que nos conduzia para a perdição eterna. Esse Deus já resolveu em Cristo Jesus. Todos os outros vírus, consequência desse vírus pecado, eles não podem nos separar do amor de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quiser me dar a honra de seguir lá no canal no YouTube, agradeço. Pastor Edson Ronaldo. Digita lá, Pastor Edson Ronaldo. Você vai encontrar o canal. Vai lá, dá o seu likezinho e também, se você me der a honra de me seguir naquele canal, todos os dias um novo vídeo com reflexão da palavra de Deus. Vídeos esses que você também pode compartilhar. Deus te abençoe. Fiquem todos com Jesus. Um forte abraço a todos vocês. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.